Muita gente fala que o Warren Buffett é o maior investidor da história, mas isso é uma mentira. Jim Simons é sim o maior da história em termos de performance. Esse velhinho aqui conseguiu superar a performance de Warren Buffett com ganhos de 66%, ou seja, uma performance média de 66% antes das taxas. E hoje a gente vai fazer um resumo desse livro aqui, ó, O Homem que Solucionou o Mercado, como Jim Simons lançou a revolução Quant. Então, bora pro vídeo. Sim, por mais que você nunca tenha ouvido falar de forma profunda do Jim Simons, ele é o maior da história em termos de performance. E ele não é um economista, não é um administrador, não é engenheiro, nem nenhuma das profissões mais abordadas no mercado financeiro, e sim um matemático. Inclusive, já venceu o Prêmio Nobel de Matemática. Ele já solucionou várias fórmulas e já também criou teoremas muito importantes. Então, antes mesmo dele ser um grande investidor, ele já é um matemático muito reconhecido e muito bem sucedido. E ele se formou justamente no MIT, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E ele trabalhou na Agência de Segurança Nacional, ou seja, tudo aquilo que a gente costuma ver em filmes, daqueles agentes de segurança tentando decifrar vários códigos e coisas do tipo, era justamente o que o Jim Simons fazia quando ele trabalhava na Agência de Segurança Nacional. Depois de dar aula na Stony Brook University, ele decidiu fundar a Renaissance Technologies, que é a empresa de tecnologia dele, que gera diversos fundos, dentre eles o Medallion, que é o que teve essa performance absurda. E nessa biografia, basicamente, o Gregory Zuckerman, que na verdade é quem escreveu o livro, ele justamente explica o fato de que eles têm acesso a dados que poucas pessoas têm. Então eles conseguem fazer testes e tentar buscar algum modelo que decifre o mercado. E é isso que eles fazem. Então, o livro explica que no final das contas, o que eles fazem? Eles pegam um modelo e eles tentam correlacionar diversas coisas de forma diferente. E daí você já vai pensar, cara, esse modelo não faz tanto sentido assim, porque não é porque uma coisa aconteceu e a outra também, que uma coisa tem relação com a outra. Então vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que a gente está falando de pandemia e mexer no celular. Automaticamente, por a gente ficar em casa, a gente mexe no celular, mas não significa que uma doença cause você mexer no celular. Só que a questão é que o que eles fazem aqui é um modelo muito mais complexo que não está no nosso alcance. Então é uma coisa de programação, de algoritmo e coisas do tipo. E antes deles terem essa performance absurda, eles erraram várias vezes. Então, junto do Leonard Bohm, eles tiveram diversos modelos que não deram tão certo, porque eles misturavam intuição, ou seja, aquela parte mais humana, junto com o algoritmo. Então, em um ano eles ganhavam, no outro eles perdiam. Até que em 1988, eles decidiram fundar o Medallion Fund. Nos anos 90, eles chamaram alguns membros da IBM, que é uma empresa de tecnologia, justamente de uma área especializada que poderia ajudar no mercado financeiro. E só dando um exemplo mais prático para vocês, se você tivesse investido $100 nesse fundo em 1988, eles teriam se tornado 398 milhões e 700 mil dólares em termos de 2018, ou seja, em 20 anos você teria transformado $100 em 398 milhões. Só que isso não seria possível, porque no caso você não é um funcionário lá da empresa, porque esse fundo é fechado e só está disponível para quem é funcionário da empresa. Dentre os modelos que eles têm, teve um matemático lá, chamado Cornell, que ele fez um modelo para decifrar o timing do mercado, ou seja, ele saberia o momento perfeito de saber tudo. E esse fundo sabia dizer, por exemplo, se você tem que ir para os Treasury Bills ou ficar nas ações. E ele fazia sempre essa arbitrariedade e ganhava muito dinheiro assim também. E esse é só um dos modelos que a gente conhece. E é óbvio que a gente não tem acesso a todos os dados e nem como eles operam na prática. Outro detalhe muito importante é que eles têm um tamanho máximo no fundo. Ou seja, eles não passam de 10 bilhões de dólares. E essa é uma das grandes armadilhas que acabam caindo os grandes investidores. É um problema que particularmente eu acho que todo mundo queria ter, que é ter dinheiro suficiente para não saber onde enfiar. E é isso que acontece. Porque em certos ativos, se eles colocarem muito dinheiro, eles acabam movimentando de forma tão grande que acaba levantando o preço do ativo, ou quando eles forem vender, acaba levando o preço para baixo. Então eles têm um limite. Eu acho que essa é a grande dificuldade, por exemplo, do Warren Buffett, que tem muito caixa e não sabe para onde investir. Mas esse é um problema que particularmente eu queria ter. E outra coisa sobre Jim Simons é que ele é um dos day traders mais bem-sucedidos no mundo, porque é diferente da galera que fala sobre day trade na internet, eles têm o HFT, que é o chamado High Frequency Trade, ou seja, trade de alta frequência. E esse modelo faz cerca de 150 até 300 mil negociações diárias, ou seja, é uma coisa absurda e fora da nossa realidade. E é justamente assim que o day trade faz dinheiro, com uma operação de milissegundo. E não é uma pessoa que faz isso, é um algoritmo. Porque se fosse fácil fazer dinheiro com day trade,
todo mundo faria. E agora eu vou falar as minhas principais lições nesse livro todo, porque eu quero também passar o meu ponto de vista, porque só falar do conteúdo fica um pouco chato e maçante também, e cada um vai ter a sua própria interpretação, por isso que o link do livro vai estar aqui na descrição para vocês. Particularmente sobre a vida pessoal do Jim Simons, ele já passou por momentos muito difíceis. Ele teve 3 filhos e desses 3 ele perdeu 2. Um acabou sofrendo um acidente de bicicleta e o outro se afogou durante uma viagem. E isso mostra uma grande dificuldade que ele passou, inclusive fez ele se afastar do trabalho por um tempo. Só que a grande questão é que ele usa o trabalho também como uma forma de fuga da realidade. É como se fosse o que a galera chama de workaholic, porque ele fugia da realidade dele ter perdido alguns filhos e outras coisas, algumas frustrações, justamente no trabalho. Então, grande parte das pessoas de sucesso acabam descontando alguma frustração, alguma coisa do tipo no trabalho. Assim como tem pessoas que descontam em drogas e coisas do tipo, ele acabava descontando no trabalho. E assim como todos os grandes investidores do mundo, são pessoas viciadas em trabalhar e fazer bem o que eles fazem. Para mim, o grande segredo do Jim Simons, além dele ser um grande matemático, um cara muito competente, é a gestão de pessoas. Porque se você for ler o livro, você vai ver que os algoritmos mesmo nunca foram desenvolvidos por ele. Ele era só o cabeça. Então, uma gestão competente é capaz de chamar os melhores e reunir o melhor time junto contigo. E muito mais difícil do que montar um algoritmo é gerir cabeças muito inteligentes como ele tinha. Ele já chegou a ter dezenas e dezenas de PhDs dentro da equipe do Medallion. Então não é fácil você lidar com essas pessoas que têm um ego muito alto e se acham muito boas porque realmente são. Então é muito difícil você saber lidar com isso e com certeza ele tem um grande mérito. Dentro da equipe dele, agora um pouco de curiosidade, ele tem figuras muito excêntricas. O Nick Patterson é um cara que eu levei aí como um grande exemplo que eu achei muito interessante, que ele tinha displasia facial ou facial dysplasia, como diz no livro, e cara, o cara conseguiu superar todas essas dificuldades estudando matemática. E isso já remete ao que a gente estava falando lá atrás sobre o Jim Simons. Ele tinha uma frustração e ele focou em uma coisa só, que era no trabalho dele. A mesma coisa do Nick Patterson. Ele tinha uma frustração, ele tinha um problema de displasia facial e ele não tinha muito o que fazer, os pais dele abandonaram ele. Então ele focava só em estudar matemática, que era a forma que ele conseguia se sentir bem consigo mesmo. E por último, Robert Mercer, uma figura muito excêntrica que é esse cara daqui, que participou da campanha do Donald Trump para ser presidente dos Estados Unidos e também do Brexit, a campanha de tirar o Reino Unido da União Europeia. E esse cara, ele é muito controverso, tem uma série de polêmicas envolvendo o nome dele. Eu acho muito interessante, caso você goste de geopolítica, dar uma estudada na história dele. Para quem não sabe, ele foi aí o protagonista da história do Cambridge Analytica, que era uma empresa com base de dados que teve aí a suspeita de estar desviando certos dados do Facebook, que inclusive o fundador foi preso. E tem aí gente que levanta a hipótese do Bolsonaro ter usado isso aqui no Brasil também. Eu não quero me posicionar politicamente aqui, o objetivo é levantar essa hipótese para vocês entenderem. Cara, o cara lá do Jim Simons tem uma ligação com a política mundial e ele financiou diversas campanhas. É interessante que a gente entenda essa dinâmica. E bom, essa foi a história aí de um dos maiores bilionários do mercado financeiro, um cara que realmente conseguiu decifrar o mercado, lançar uma revolução, como o livro fala, porque hoje em dia a gente tem diversos fundos quant. O que seria um fundo quant? É um fundo quantitativo, que leva em consideração apenas dados, números e coisas mais quantitativas, enquanto o qualitativo seria, por exemplo, analisar o balanço patrimonial de uma empresa. Então, no final das contas, eu quero que vocês tenham a ideia de que em especulação, se você sabe o que você está fazendo, se você tem uma coisa que te diz o que você está fazendo, você tem uma metodologia, não tem problema nenhum. Mas eu garanto que grande parte dos day traders aqui do Brasil não tem o corpo docente e também a inteligência que Jim Simons teve. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aqui embaixo a tua sugestão, que a gente está trazendo história dos maiores. A gente já falou aqui do George Soros, já falou também do Bill Gates, e agora eu quero que você me dê a sugestão para o próximo vídeo, fechou? Então é isso, galera. Tamo junto, é só o começo e até a próxima. Fui!